Olá, aqui é o Matheus Santana do Zona de Progresso e esse vídeo será baseado nos conhecimentos do autor Nir Eyal. Então, bora começar. Nas palavras dele, quando estamos tentando mudar nossos comportamentos, sempre há certos comportamentos nos quais queremos nos tornar especialistas. Por outro lado, há outros comportamentos que não ficaremos incomodados se formos amadores, pois eles não são tão importantes. Da mesma forma, para aqueles que estão tentando largar vícios e maus hábitos, sempre há aqueles comportamentos que exigem mais força de vontade e aqueles que exigem menos. Dessa forma, não se trata necessariamente da pessoa, mas sim do comportamento que ela está querendo mudar. E um fato importante é que pode ser muito difícil se tornar um especialista em alguma coisa se os critérios usados forem os mesmos que são necessários para se tornar um amador nessa coisa. Ou seja, se o seu teste para se tornar um especialista é uma ação mínima e agradável, você com certeza não terá a coragem e a persistência necessária para superar os momentos difíceis. Portanto, o problema da maioria das pessoas, principalmente quando o assunto é saúde e fitness, é que elas se preocupam em treinar como se fossem especialistas, quando na realidade elas já ficariam satisfeitas com o resultado de um comportamento amador. Então assim, elas mal começam a ir para a academia e logo criam a ideia de que precisam de um personal trainer, um nutricionista esportivo, um kit caro de suplementos e que precisam treinar todos os dias até a exaustão, senão o resultado não virá. Mas bem, essa é a mentalidade dos especialistas e não dos amadores. Há um tempo atrás eu escrevi um artigo chamado "O seu aplicativo fitness está te deixando gordo". E a razão disso é que quando a pessoa adota uma mentalidade do tipo especialista, na qual se baseia em acreditar que para ter resultados satisfatórios ela precisa fazer algo sacrificante e doloroso, ela acaba optando por fazer exercícios que odeia. Logo, isso acaba sendo insustentável. Mas não para por aí. Além disso, nós sabemos que quando você sofre fazendo alguma coisa, ocorre um fenômeno subconsciente chamado viés moral, que basicamente significa que quando sentimos que estamos indo muito bem em uma área de nossa vida, nós tendemos a trapacear em outras áreas, e esse fenômeno ocorre várias e várias vezes. Por exemplo, um estudo revelou que quando as pessoas compram produtos sustentáveis, elas se tornam menos gentis com os outros. Ou seja, elas se tornam menos propensas a ajudar alguém que acabou de cair na sua frente, por exemplo. Isso porque elas tiveram que fazer um certo sacrifício para comprar aqueles produtos ecologicamente corretos. Além disso, outros estudos mostraram que quando os participantes acreditavam que ao tomarem cápsulas de multivitamínico eles estariam melhorando significativamente sua saúde, eles eram menos propensos a escolherem alimentos mais saudáveis e mais propensos a fumar uma quantidade maior de cigarros. Outro exemplo interessante é que uma das taxas de seguro mais altas hoje nos Estados Unidos não são de carros luxuosos como Ferraris e Lamborghinis, mas sim do Toyota Prius azul. Isso porque o viés moral nos faz permitir passar por algo ruim em uma área, desde que estejamos indo bem em outra. Agora, vamos para um exemplo do mundo fitness. Você passa 30 minutos na esteira e fica extremamente cansado, porém você sente orgulho de si mesmo, afinal você perseverou quando parecia que não ia conseguir, e isso soa como uma grande superação. Portanto, você diz, agora eu mereço um milkshake, que, diga-se de passagem, te trará cerca de 600 calorias, enquanto que aqueles 30 minutos na esteira só te fizeram queimar 300. Mas você ainda assim faz isso por achar que merece uma recompensa. E infelizmente, quando falamos da indústria de tecnologia, muitos aplicativos fitness só focam nesse lado da equação. Dessa forma, eles só focam na contagem dos seus passos. Isso porque eles operam no modo especialista e não no modo amador. O especialista já tem um grande autocontrole devido ao tempo que vem fazendo o que se propôs a fazer. Já o amador não. E adivinha só, a maioria das pessoas se enquadram no modo amador no quesito fitness. E tá tudo bem, afinal todo mundo começa como amador em qualquer coisa. Felizmente, existe algo muito útil que pode facilitar o processo. Inclusive eu mesmo utilizei isso na minha vida. É uma estratégia que eu chamo de extremismo progressivo, na qual se baseia na seguinte ideia. O maior problema da maioria das dietas e a razão pela qual elas acabam nos engordando é que elas treinam nosso cérebro para antecipar a escassez. Então elas nos fazem criar o seguinte pensamento:
Ok, eu tô sofrendo agora, mas assim que essa dieta acabar e eu finalmente conseguir entrar naquela roupa ou naquele vestido de noiva, ou assim que passar a cerimônia de formatura, ou seja lá o que for, eu vou poder comer até não aguentar mais. E esse é o problema. Então, em vez de colocar as minhas esperanças em uma dieta que tem prazo de validade, eu opto por utilizar o extremismo progressivo. Funciona assim: se você quiser mudar seus hábitos alimentares, escolha algo que você gostaria de parar de comer usando o seguinte critério: é algo que você consegue parar de comer sem muito esforço e pelo resto da sua vida. Esse critério é importante porque se você escolher algo que ama e tem dificuldade de parar, isso vai durar pouco tempo e você voltará a comer na mesma quantidade ou até mais do que antes. Portanto, siga esse critério para ter uma mudança permanente. No meu caso, quando eu comecei, a primeira coisa que eu cortei da minha vida foi o doce candy corn. Então, quando eu decidi fazer isso, eu disse: eu nunca mais vou comer isso na minha vida. Bom, após isso, eu comecei a monitorar todos os comportamentos que decidia parar de fazer. Dessa forma, cerca de 2 semanas depois de ter parado com algo, eu sentava e pensava: poxa, isso não foi tão difícil assim, o que mais eu posso parar de fazer? E dessa forma eu escolhia outro comportamento, depois outro e outro. E aí eu decidi que não queria mais consumir bebidas açucaradas dentro de casa. Eu até poderia consumir fora de casa, mas não dentro. Essa foi a regra. E com o tempo eu fui acumulando cada vez mais coisas que decidia parar de fazer, até chegar num ponto onde eu decidi parar completamente de consumir açúcar refinado. E hoje em dia é algo que eu simplesmente não consumo mais. Agora, a questão é a seguinte: muita gente vai olhar para isso e dizer: parar de comer um certo tipo de doce é fácil. Mas aí quando você diz para ela parar de consumir qualquer tipo de açúcar, a coisa muda de figura. Isso porque essa é uma estratégia que precisa ser executada de forma progressiva. O mais interessante é que quando você aplica isso na sua vida, você acaba usando a sua autoimagem para alavancar a sua força de vontade e autocontrole. Veja, existem vários estudos mostrando que quando uma pessoa identifica um comportamento como algo que faz parte ou não de quem ela é, se torna muito mais fácil resistir a tentações. Por exemplo, se você for um vegetariano, ou se você for um muçulmano devoto, ou então se você for um judeu ortodoxo, você não fica constantemente se perguntando se deve ou não comer carne, se deve ou não tomar cerveja, ou se deve ou não fazer algo que vai contra aquilo que você é. Você simplesmente não faz. Então, se você é um muçulmano devoto, você simplesmente não bebe cerveja. E se você é vegetariano, você não come carne. Você não fica debatendo se pode ou não, ou se só dessa vez não terá problema. Isso é uma coisa que você simplesmente não negocia. Em contrapartida, muitas pessoas que fazem dietas ficam o tempo todo se questionando coisas como: será que eu posso comer um pedaço desse bolo? Será que tem problema eu comer esse sorvete? E o que acontece é que cada vez que elas precisam tomar essas decisões, elas gastam cada vez mais suas reservas de força de vontade, que, diga-se de passagem, é um recurso limitado, o que torna a tarefa de resistir a tentações cada vez mais difícil. Por outro lado, quando você usa essa estratégia de extremismo progressivo e trata aquele comportamento como algo que não faz parte de quem você é, as coisas caminham de uma forma muito mais fácil. Só que isso leva tempo, pois terá certas coisas que você só vai conseguir tirar completamente da sua vida depois de anos, mas isso é um processo. Você começa com algo fácil e vai escalando até chegar nessa coisa que hoje parece impossível de largar. E quanto mais você avança, mais a sua identidade é reforçada. E quanto mais você se vê como um certo tipo de pessoa, mais você tende a ser congruente com as ações que esse tipo de pessoa faz. Bom, e para contribuir mais ainda com o seu desenvolvimento pessoal, eu quero te indicar a leitura de um e-book gratuito com 15 ideias para você ler mais e melhor e levar sua leitura para um próximo nível. Afinal, eu acredito que a leitura, principalmente de livros, tem o poder de mudar as pessoas e o mundo para melhor. É o primeiro link na descrição. Um forte abraço e até a próxima.